Olá, Bauru! Começando no Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13. E lembrando que o programa é transmitido também pela nossa página da internet, tvcbauru.com.br, e também no nosso Facebook, facebook.com/tvcbauru. Se você quiser participar do programa, e eu já faço um convite para que você participe, é lá na live no Facebook, você pode fazer seu comentário, você pode dar sua sugestão, só participar, mandar aquele alô, mandar aquela boa noite para a gente aqui. Hoje nós vamos discutir a nossa cidade de Bauru e também algumas repercussões que não tem como deixar de falar, né? Porque é só acessar qualquer coisa, jornal, internet, a repercussão está muito grande, a questão do habeas corpus do Lula, né, Moia? E nós vamos bater um papo daqui a pouco. Não deixe de participar não. Moia, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente e vamos falar sobre essa semana conturbada em Bauru por conta da greve dos servidores e a nível nacional, a decisão ontem do STF e hoje às 5 e pouco da tarde a decisão do juiz Sérgio Moro também. Está uma expectativa muito grande, mas daqui a pouco a gente volta. Vamos começar com a greve de Bauru, que já se alonga, hoje nós estamos no 17º dia já de greve, vários setores de greve. Hoje, pelo balancete que a Prefeitura mandou, próximo de 700 funcionários grevistas. Houve uma audiência, lá no TJ, lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, e infelizmente, foram alguns secretários, foi o secretário de Finanças, secretário de Administração, representantes do sindicato, e a procuradora do município de Bauru, Gabriela, também. Infelizmente, não chegaram numa conciliação. Isso é muito ruim. Muito ruim. Primeiro, esse número que você deu mostra um lado da greve que é complicado, né? São 5 mil, 6 mil funcionários, servidores, apenas 700 estão em greve. Isso é um dado que a gente precisa levar em consideração. Quando a gente vê greves, por exemplo, na França, setores essenciais para o setor inteiro. Eles levam 2 anos para fazer a greve. Eles avisam a população, eles comunicam a população, mas quando param todos. Aqui é um percentual pequeno e é estranho, porque todos estão sofrendo na pele a falta de reajustes, a falta de melhores salários, etc. Por outro lado, como munícipe, como cidadão, a gente gostaria de não estar passando por essa situação. A gente gostaria que a Prefeitura estivesse reajustando o salário dos seus servidores à altura da importância que eles têm. E o que pega também, Moia, é que justamente quem sofre com a greve é as pessoas mais carentes, né? Com certeza. As pessoas que utilizam o serviço público, né? Sem dúvida. Isso, quem tem filho em escola particular, não sente esse problema, né? Agora, às vezes nem sabe que os servidores estão em greve. Tem plano de saúde particular também, acaba não sofrendo, né? A não ser que também acabe tendo que usar o serviço público. Agora, a população mais carente, ela necessita dos serviços, né? Então, é muito complicado, né, Moia? Apesar, a reunião estabeleceu que 70% dos servidores de cada categoria tem que estar trabalhando, né? Mas o Sincero fala que já está nessa tanto. Mesmo assim, em alguns lugares está paralisado. Você teve uma notícia aí do UPA, uma manifestação hoje, né? A falta de médico, né? Quer dizer, isso vai além da greve. O pessoal da região do Ipiranga fez uma manifestação ontem, inclusive tinha muitas mães exigindo que o poder público, que é a Prefeitura, coloque pediatra no posto. Sabe, isso para mim é inconcebível você ter uma estrutura dessa. Quer ser, eu não estou falando só de Bauru, não. Poderia ser qualquer cidade do Brasil, qualquer estado do Brasil. Não ter um pediatra num determinado posto de atendimento. Isso é inconcebível, isso é inaceitável. Não há o que se dizer, não há como você chegar para uma mãe, cidadã, para uma mãe, para uma munícipe e dizer para ela, olha, por enquanto não tem, porque o nível prudencial, porque o percentual, não tem explicação. A mãe, ela quer levar o seu filho no posto de saúde e ser atendida por um médico especialista, um pediatra. Então, é uma situação grave e eu espero que o Gazeta e a sua estrutura
de secretários consiga realmente reverter essa situação, porque é preocupante. A prefeitura fez já 3 propostas lá para o sindicato, mas assim, 3 que não tem muita diferença. Os valores não consegue nada muito diferente, entendeu, Moia? Sim. E o sindicato não acabou rejeitando as 3 opções da prefeitura e mantém a greve. Agora, nós tentamos contato com o pessoal do Sincerme hoje, eu acabei ainda passando lá na sede do Sincerme, não encontrei ninguém, até porque o pessoal deve estar retornando lá de São Paulo. Nós ligamos para a prefeitura, também a mesma informação, e vamos procurar, né, conversar com o pessoal do Sincerme para a gente ter uma ideia, pelo menos, como é que vai se dar essa greve daqui para diante, já que nessa audiência de conciliação não houve conciliação. O que não é normal, né? Porque quando você fala que a audiência de conciliação é no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em São Paulo, normalmente nessas reuniões elas sempre caminham para o entendimento. Então é preocupante que isso não tenha ocorrido e não tenha havido o entendimento e o acordo para que a greve chegue ao fim e atenda, logicamente, o que os servidores estão pedindo, né? Pelo menos parcialmente. Eu não sei para onde vai, porque a prefeitura realmente está no seu limite e eu, sinceramente, estou preocupado. O Gazeta já demonstrou que já está sem fôlego para muita coisa. O hospital de base, ele agora rechaçou. Diz que com o problema do ISS que acabou não acontecendo, não tem condições de assumir o hospital de base. Acho que Ele disse bom, aqui para nós, inclusive, que a proposta que o governador fez não é a proposta que depois de abertas negociações aconteceu. O governador falou de um valor em torno de R$2 milhões por mês para que a prefeitura tocasse o base. Quando chegou lá, a realidade era R$3,5 milhões. Então... E a prefeitura estava contando com esse valor aí, e que acabou não vindo, né? Mas eu acho melhor, Moia, porque o Estado tem mais condições de manter, mesmo que não nas condições que a gente deseja também, né? Mas para a prefeitura viraria um caos, né? A prefeitura não teria condições de manter e aquilo que já não é satisfatório entraria num caos. E aí preocupante. Então eu até acho que Deus iluminou a Gazeta aí para não pegar... Porque Bauru já tem algumas coisas muito complicadas, né, Moia? E graças a Deus ele não pegou uma coisa que poderia se tornar uma coisa muito ruim para a cidade, né? E que o Bauru sempre sofre com essas coisas por um longo tempo, né? O hábito aí, as dívidas que herdou, enfim. O viaduto que ficou por tanto tempo. E eu acho que eu tenho certeza, o Gazeta tem que ter um plano B imediato para solucionar essa situação da folha de pagamento. É urgente que ele reduza essa folha de pagamento e faça os cortes que têm que ser feitos. Porque o que está acontecendo? Os servidores, ao longo de 1 ano e 3 meses, não viram nenhuma atitude da prefeitura, da estrutura da prefeitura, no caminho de cortes, de redução de gastos, etc. Sinalizaria, né, Moia? Pelo menos olha, vamos com calma. Estou tentando fazer minha parte. Estou tentando reduzir. A prefeitura está reduzindo. Então, vamos ser mais prudentes, vamos pedir um pouco abaixo, porque iria entender a situação. O que eu percebo é que os servidores, depois de 1 ano e 3 meses, não estão vendo a prefeitura no caminho da redução de custos, da redução de gastos, na diminuição de cargos comissionados. Não é isso que vai resolver as finanças do município, mas ela sinaliza para o servidor e para a sociedade bauruense que a prefeitura está se esforçando para reduzir o seu déficit. Agora, quando isso não acontece, então qualquer coisa que você coloque para o servidor, você pode aumentar em 0,5%, 1, 0, 2%, não vai adiantar. Ele sabe que você não está cortando nada. Aí quando chega na hora dele... Sabe a sensação que passa, Moia? Sabe aquela pessoa que está te devendo? E aí a pessoa está te devendo e ela fala assim para você: olha, eu estou duro, estou apertado, não estou conseguindo te pagar, mas eu quero te pagar. E aí daqui a pouco essa pessoa sai e faz um esbanjo, né? Qual que é o sentimento, né? Sim. É esse o sentimento do servidor, com certeza é esse, porque o discurso é mas ele não está vendo na prática, no dia a dia do trabalho dele,
ele não está tendo essa sensação de que a prefeitura está trabalhando nesse sentido. Então, eu acho que o Gazeta e a sua administração tem que começar urgentemente a reduzir esse déficit, a reduzir esses custos e, logicamente, isso vai doer, isso vai causar problemas, mas é uma coisa que ele tem que fazer. É um abacaxi, um abacaxi para descascar aí grande. Tomara que se resolva o mais breve possível isso aí. Ó, queria mandar um abraço para o Eli Anderson Silva, o Josa, o Ale Moreira também está acompanhando, e o Marcos Lorenzon mandou aqui uma pergunta que é boa, viu, Marcão? Valeu aí pela pergunta e é bom esclarecer. Ó. Boa noite. Todos aí, o que a gente acha do gesto da secretária de Educação fazendo sinal com o dedo médio para os grevistas, né? Uma atitude digna de uma secretária, concorda? Marcão, o próprio Circem já pôs uma nota lá que foi uma foto fora de contexto. Tá. O próprio Circem reconheceu que não... e pediu para os grevistas e pediu para o pessoal da municipalidade não utilizar essa foto. Então, o próprio Circem já respondeu isso. Eu não conheço a secretária pessoalmente, muito mas difícil. Me parece uma pessoa educada e eu acho difícil que ela fizesse... Porque é aquela velha história, se eu ficar tirando foto aqui, uma hora aparece Sim, a pessoa levanta a mão, qualquer coisa, e aí pegam aquela foto fora do contexto. Eu acho que essa isso foto não leva a nada. Não Não leva resolve nada. o problema financeiro, não resolve o problema do servidor e só põe lenha na fogueira, só põe ódio onde não é necessário. Mas a gente está conversando vendo com o sindicato lá, e o próprio sindicato já reconheceu essa foto, mas foi bom até falar isso, porque é verdade. Você que está nas redes sociais e vendo essa foto aí, ela está fora de contexto, o próprio sindicato já reconheceu isso e pediu para as pessoas não ficarem replicando essas coisas. Essa é aquela velha discussão que a gente conversa aqui, do fake news, né, Moia? Há que se tomar muito cuidado. E principalmente agora que nós estamos entrando aí no começo de um processo eleitoral com esse tipo de situação. Existe gente ganhando dinheiro em cima da propagação de mentiras. E essas mentiras, elas não servem para nada, a não ser espalhar o ódio, a não ser levar a desinformação. E o que nós menos precisamos no Brasil é desinformação. Nós precisamos que as pessoas sejam bem informadas para que elas possam tomar as melhores atitudes possíveis, principalmente no que tange a eleição. Hoje se fala muito disso aí, da pós-verdade, né? O pessoal não fala mentira, né? Uma pós-verdade. Eu sou do tempo ainda de pôr nome nas vacas e nos bois, né? Porque esse politicamente incorreto está demais da conta. Agora mentira é pós-verdade, né? Então, mentira, as pessoas... mentira e ela... Eu sou do tempo que mentira é mentira, né? Não dá para pôr panos quentes nesse tipo de coisa, né? Agora, 2, 3 dias atrás, uma dessas mentiras, uma dessas brincadeiras sem graça, o juiz Sérgio Moro processou um blogueiro que publicou uma inverdade a respeito de uma atitude sua. O cara foi processado, o cara perdeu completamente, inclusive não só a questão financeira, mas ele teve prejuízos de toda a monta. E por quê? Porque agiu em cima de mentiras. Se você não gosta do Sérgio Moro, se você não gosta do Sarney, se você não gosta do Lula, não importa. O que não podemos é espalhar mentiras sobre as pessoas. Isso aí é antiético, isso aí não leva a nada, né? A não ser desinformar as pessoas. Mas tem gente que gosta muito disso. Falar nisso, as pessoas acham que a internet é um faroeste, né? Um campo sem lei. Pelo contrário, viu? A internet é o lugar que deixa mais registros. Né? Às vezes o pessoal usa e abusa e não acontece nada, realmente, mas se uma hora forem puxar, eles vão chegar na sua casa, eles vão chegar no seu computador e não vai ter como explicar. Uma coisa é você dar a sua opinião, né? Você dar uma opinião sobre qualquer tipo de assunto faz parte da nossa liberdade dentro de um processo democrático. Agora, você ofender, você mentir sobre questões éticas, morais ou pessoais, aí você está incorrendo em crime e pode ser punido por isso. Quem está assistindo também aqui é a Cristina Maria Cristina, mandando boa noite, Carlos e Rafa, um grande abraço. Cristina, você sempre participando, valeu demais aí a sua companhia, tá joia?
Vamos lá, Rafael, vamos adiantar, porque senão nós vamos ficar de greve também. O Gazeta tinha falado que não ia, né? Ele não falou, mas estava aquele negócio da prefeitura, não ia mexer no secretariado durante a greve. Eu acho que já pularam essa fase, né? Porque fez as trocas no secretariado, mesmo os funcionários sendo em greve. Então vamos lá. Depois de 1 ano e 4 meses, a gestão do prefeito Gazeta faz a primeira alteração na sua equipe no primeiro escalão, embora também tenha esbarrado no segundo escalão por conta de movimentação entre esses dois patamares aí da administração, né? Na CEMEL saiu o Luiz Faustino, que é do DEM, e assume Vanderlei Mazzuccini Júnior, indicação do Grupo Mandalite. Aí, nessa modificação, é o que nós comentamos aqui antes do programa, tem uma ruptura. Desembarque total agora do DEM. Tem 2 vereadores atuantes na Câmara e que são do DEM. E aí tem um indicado do partido saindo sem a substituição por outro. Isso já vinha acontecendo, né? Até assim, estranhamente demorou um pouco. Sim. Porque tanto a Segala como a Chiara vem já fazendo esse desembarque do governo já há um certo tempo, né? Sim, através de atitudes que eu julgo atitudes sérias, atitudes corretas. Eles não são obrigados, por estarem alinhados com o governo, a concordar com coisas que não dizem respeito ao partido que eles pertencem. Eu acho que eles estão cobertos de razão, né? A outra troca foi na SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, onde sai a secretária Mayra Fernandes da Silva e assume o Sidney Rodrigues, ex-secretário de Obras. Ele estava atuando como Defesa Civil. Ele era secretário ele era secretário de Obras. Ex-prefeito do Rodrigo, e agora volta para a secretaria. Então, isso mostra que... Mas anota aí, era um secretário do Rodrigo Agostinho, que retorna para o governo. Retorna para o governo. Na Sagra, saiu Chico Maia, que era do governo do Rodrigo Agostinho, era secretário da Sagra, e entra Levi Momesso, que era secretário do Rodrigo Agostinho. O Levi era ex-filiado ao PPS, ele, antes de assumir a secretaria, ele se desfiliou, ou saiu do PPS, e assume. A coincidência aqui é que os dois nomes são do governo Rodrigo Agostinho. Fazendo uma pausa, bora. Respirando. Né? Fazendo uma pausa. O governo Rodrigo Agostinho está mais vivo do que a gente imagina. Próximo de uma data importante, né? Eu perguntei ao prefeito na campanha se ele iria, eleito, colocar alguém da administração Rodrigo Agostinho. E ele categoricamente, isso está gravado na rádio, ele categoricamente disse, não, vamos começar do zero. E, na verdade, não começou, porque o Chico Maia ficou e o próprio Sidney Rodrigues ficou na Defesa Civil. Ele não ocupou um cargo no primeiro escalão, ele é funcionário de carreira, mas ele permaneceu. E agora ele reassume uma secretaria de governo. Nós podemos falar a gente fala de dobrada de deputado federal e estadual, nós podemos falar de dobrada de candidato a deputado como prefeito. Sim. Deu uma... Sem dúvida. Na SEAR sai o Toninho Gimenez, que é o vice-prefeito. Eu não sei se o Toninho está saindo para se candidatar. O Toninho ainda não definiu. Oficialmente não, mas já... Tudo indica que sim, né? Tudo que indica, já está se licenciando para concorrer à eleição. E aqui sim, aqui assume o Eduardo Borgo, que é do PTB, né? Estava lá na Endurbe. Estava na Endurbe, na diretoria de limpeza pública. No seu lugar, vai o Márcio Teixeira, que é do PSC, que era da diretoria, era o diretor administrativo da Endurbe. Ele vai subir interinamente, mas logo deve ter alguém indicado. O interino passa, na diretoria administrativa, passa a ser o interino João Carlos Tassin. Esse talvez fique só por um tempo, interinamente, e depois será substituído. Você percebe que essas trocas... nós temos trocas de governo quando as coisas não estão andando bem, e aí você tira 3, 4 secretários, coloca 3, 4 secretários. Ou você troca secretários, muitas vezes, quando esses saem para se candidatar nas eleições. E aí você substitui, geralmente do mesmo partido, porque ele saiu para concorrer à eleição, entra um cara do mesmo partido. Não é o caso aqui. Aqui está mais claro para nós
que é um acordo, e esse acordo vem lá de no trás. caso do Toninho, ainda pode ser que seja a questão da eleição. Da eleição. Mesmo, né? Mas os demais eu acredito que seja um rearranjo. Não que não precisasse, porque a população vem cobrando muito isso, Sim. né? SEMA, um por exemplo, novo fôlego na administração, né? Desde que eu estou aqui em Bauru, 20 anos, raramente você vê as pessoas felizes, contentes com a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente. Raramente. Sempre tem críticas, sempre tem questionamentos. Então, eu não sei se o Sidney vai conseguir resolver isso, mas tomara que sim. É uma secretaria que ela teve uma origem assim, menor, né? E acabou abraçando várias coisas, inclusive por conta da ecologia e tudo. E ela acabou tendo muita coisa e não cresceu na mesma proporção. Não, e ela entra dentro daquele escopo da cidade que precisa ser destravada. A SEMA é um desses pontos, que precisa ter uma série de coisas destravadas. As pessoas pedem as coisas e as coisas não acontecem no tempo que elas precisam que acontecesse. Então a SEMA é um desses lugares que precisa realmente... Anteriormente, na criação da secretaria, mais ágil, né? Se falava pouco de meio ambiente, Sim. Se falava proforme, né? E hoje a cobrança com o meio ambiente é bem mais forte. Várias atividades de outras secretarias acabaram sendo absorvidas pela SEMA. Sim. Então a SEMA, na verdade, ela aumentou, mas as responsabilidades. É. Só que ela precisa de agilidade para conseguir dar conta de tudo aquilo que acerta. É uma coisa que eu gosto, Moia, e espero que isso melhore, é essa interação entre secretarias, né? Isso é fundamental, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se isso não houver, aí fica, a própria prefeitura fica travada. Não sai, não anda 1 quilômetro. Quer dizer, precisa haver a interação, trabalharem juntos no sentido de atender a sociedade bauruense. Bom, vamos mandar uns abraços lá pro Pruden Cardanço, pro Luiz Prior. Luiz Prior é de Caraguatatuba, rapaz. Ô Luizão, um abraço para você em Caraguá. Eu tô descendo, hein? Daqui a pouco eu pego meu 4x4 aí, estamos aí pra gente rodar junto aí na região aí do litoral, muito bacana lá. O Luiz conhece tudo que tem de trilha lá em Caraguatatuba. Eu vou junto para carregar as malas, carregar as coisas. Né? Tem que ter um espírito meio bravo, boy. Tem que amassar um barro lá. Uma região muito bonita lá de Cunha, com as cachoeiras lá. Ó, Luizão, daqui a pouco nós vamos desembarcar em Caraguá, tá bom? Ó, o Delta Nascimento também mandando abraço, a Cristina Yamamoto. O Delta Nascimento perguntando quais funções são da responsabilidade da SEMA de Bauru. Vamos puxar, viu, Delta? Mas aumentou bastante, viu? Vamos lá. E, Moia, e a ET aqui? Apresenta problemas no cronograma. De novo. O que aconteceu? De novo. O presidente da Câmara ontem, o vereador Sandro Bussola, ele solicitou que os vereadores da comissão específica na Câmara acompanhe e tome as providências necessárias com relação aos atrasos que estão ocorrendo no cronograma físico-financeiro, né, da construção da estação de tratamento de esgotos Vargem Limpa. Não é a primeira vez, isso tem ocorrido com uma certa frequência, e a última medição que foi feita e que o vereador se baseou, ela só apontou 32% de serviços executados, quando, no período, ela precisaria ter quase 40%, era 39,4%. Isso fez com que se quebrasse aquele pacto que havia sido feito através de um TAC, né? Teve ajuste de conduta. Exatamente. Então, isso aconteceu e preocupa, porque não é a primeira vez que temos problema nessa obra. Essa obra não é uma obra... ela tinha que ter sido inaugurada o ano passado, em dezembro, agora ficou para este ano, dezembro, e a gente espera que realmente essas coisas sejam resolvidas e que finalmente Bauru tenha 100% do seu esgoto tratado. Isso aí é uma obrigação. Eu acho que todos na prefeitura, todos no DAI, têm que trabalhar 100% para que isso aconteça, porque é extremamente... Se existe uma prioridade, na minha opinião, essa é a prioridade número 1 do DAI. É fazer com que essa estação de tratamento de esgotos funcione. Isso eleva o Bauru a um patamar de cidades a nível mundial que tem o esgoto tratado. Aqui no Brasil, infelizmente, a grande maioria das cidades não tem, o que é um absurdo, mas é uma realidade. E a gente estava torcendo para o Bauru chegar nesse patamar, né? Sem dúvida, mas tá difícil, não está fácil não. Notícia boa, amanhã, né?
Amanhã finalmente, Finalmente. O presidente da Fiesp estará em Bauru e deve sair do papel e começar as obras do ginásio de esportes. Tão sonhado ginásio de esporte. Para quem não é de Bauru, não consegue imaginar uma cidade como Bauru não tem um ginásio de esportes para 5 mil pessoas. É a promessa esse ginásio ter 5 mil pessoas, poder abrigar 5 mil pessoas nos seus eventos de vôlei, que o Bauru tem uma bela equipe de vôlei feminino, um espetacular time de basquete masculino e jogos de futsal. Né? Então a cidade poderá, além de shows, além de eventos culturais, que poderão ser realizados nesse espaço. Então realmente é algo que se esperava há muito tempo. E amanhã deve aí ser lançada a pedra fundamental, né? Amanhã e começar realmente a estabelecer o cronograma. Né, excelente, excelente. Valor sendo investido aqui, obra, vai ter contratação, tomara que as empresas que vão trabalhar lá na obra sejam empresas aqui de Bauru, ou mão de obra, e as coisas sejam movimente o comércio local. Tomara, sem dúvida alguma. Porque vai ser um aporte de investimentos relativamente grande. Grande. Relativamente não, né? Bem grande. Mega obra. E desenvolver ainda mais aquela região, né? Que você estaria a caminho do Distrito Industrial 1, né? Então você tendo um ginásio desse, com jogos e tudo, você acaba movimentando bastante a região, a cidade, o comércio. Isso é muito legal, eu torço muito para que isso aconteça e espero que, depois do ginásio de esportes, que a gente ganhe também um teatro decente, um teatro para que a gente possa assistir. O ar-condicionado bom já ajudava bastante. É recorrente esse problema do ar-condicionado, não sei o que acontece lá. Aquele local realmente é sofrível. Eu acho que Bauru precisaria ter um teatro, uma construção nova, um teatro para 2, 3 mil pessoas e que possa trazer com isso peças, balé, óperas, enfim, grandes espetáculos, porque a sociedade bauruense fica privada disso tudo. É rara as oportunidades que a gente tem de assistir uma boa peça, um bom show, e eu acho que com o ginásio, e se nós conseguíssemos um bom teatro, acho que a questão cultural e esportiva de Bauru realmente ficaria num novo patamar. Nós já falamos isso, né, Moé? Algumas cidades aqui da nossa região têm teatros bons. Né? Excelentes. O Fábio Costa falando aqui, não vai cumprir o prazo novamente. Abraço, Carlos e Moé. Tratando-se de Bauru, pode ser. E outra, as empresas estão muito complicadas, né, Moé? Elas deixam a obra, juridicamente às vezes é complicado você fazer esse acerto com a empresa. Nós temos obras deixadas aí que o jurídico da prefeitura tem que correr atrás, e está complicada essa questão com a própria empresa, né? Ninguém mais... Não tenho dúvida. Eu trabalhei muitos anos no setor elétrico paulista, em 2 grandes empresas, e eu, sinceramente, era muito raro você ver uma situação como essa, de empreiteira não cumprir com aquilo que foi estabelecido em contrato, principalmente nas grandes obras, principalmente. É muito raro, ao longo dos meus 38 anos trabalhando no setor elétrico, eu ver alguma coisa nesse sentido que eu estou vendo aqui nessa obra, por exemplo, naquele viaduto, que levou 21 anos na Nuno, as obras da Nuno, enfim, eu espero, e tomara, Fábio, que nós estejamos enganados, tomara que realmente esse ano eles entreguem e que a coisa funcione. Mas você tem toda a razão, o histórico nos leva a ser pessimistas muitas vezes. Vamos torcer, né? E ainda torcer para que as obras estejam contentes também, tem mais isso, sem né? Dúvida alguma. Não é só, de repente, a confecção da ET lá tem que estar tudo em ordem, funcionando, que não pare também, né? Porque às vezes tem erro de projeto, às vezes tem erro de execução, e pode acabar comprometendo lá. Moé, nós vamos fazer um intervalinho agora, daqui a pouco a gente já volta, tomar um golinho d'água aqui, a gente já volta. E você participa aqui, escreve aqui com a gente, e a gente volta daqui a pouquinho. Venha visitar a maior feira de noivas de Bauru e região, Feira de Noivas Sunshine, nos dias 5 a 8 de abril no Shopping Boulevard em Bauru. Desfile de noivas, música ao vivo, sorteios
e condições especiais para você. As melhores opções para o seu casamento. Participe! Feira de Noivas Sunshine. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Voltando com o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13, desde já agradecendo já a sua companhia. Ó, queria também aproveitar e te convidar para assistir um novo programa aqui da TVC Bauru, Humanidade Livre, com o Padre Beto, às 11h30, às 23h30, toda terça-feira ao vivo. Padre Beto aqui, fazendo um pouco de reflexão filosófica, muito bacana para você que gosta de filosofia, que você gosta de temas para discutir. O Padre Beto está te convidando também para discutir. Essa semana... Primeiro foi muito bom. Primeiro muito bom. Você assistiu, amor? Assisti, muito bom, muito bom. Falando sobre ética, que é uma coisa que nós precisamos muito no Brasil e que a gente vê no meio político aí completamente esquecida, mas é uma situação que também diz respeito a toda a sociedade. Muito bom. Então estreia aí, você que acompanha a programação da TVC, não esquece, a segunda-feira nós temos aí o Mil Grau. Que hora que é, Josa? 9 horas, hein? 9 horas você já liga aqui, já fica um pouco antenado aí com o Bauru Basquete, o Josi e a Dani mandando bem aí no Bauru Mil Grau. Depois das 10 horas, TVC Esporte Mais, trazendo um pouco a informação do Noroeste, do Bauru Basquete, do vôlei Bauru, novidades aí, a Tiffany renovando com o vôlei Bauru, ela fica em Bauru. Depois, terça-feira, nós temos Lindas para Sempre com o Fernando Dávila e a Natália Nantes. Também um programa muito bacana para você que gosta desse universo feminino, né? E depois, Padre Beto, às 11h30. Quarta-feira, Conexão Mulher. Aí nós temos a Cíntia Doro, a Natália Nantes e a Andréa Sodati aí, batendo aquele papo bacana, aquela conversa de mulher ali, muito bacana, com temas sensacionais que você também pode participar, tá bom? E na quinta-feira, tá aqui, eu e o Rafael aqui para a gente bater um papo sobre a nossa cidade. Ó, nós estamos nos ajustes finais, trazendo algumas novidades, alguns articulistas, alguns comentaristas aqui para o programa também, para trazer mais informação para você, para a gente acompanhar mais as coisas da nossa cidade e poder fazer assim um resumão da semana para você, toda quinta-feira, às 10 horas da noite. Desde já fica o meu convite para você participar e aí curtir a página, compartilhar e não deixe de participar. É um espaço aberto para que você possa mandar de repente o seu vídeo também, as coisas da nossa cidade que você vai acompanhando. A gente quer a sua companhia. Ó, Rafael, antes da gente mudar um pouco o assunto para o Estado e para o país, essa semana também foi falado a respeito do planejamento, né, do estudo que foi feito nas Nações para a contenção dos famosos alagamentos lá e tal.
350 milhões, Moia. É um valor muito alto. Eu já sabia, eu já tinha ouvido falar dessa soma, que era um valor muito alto. Dizer que é impossível, lógico que não é. A estação de tratamento também tem um custo alto, 130 e tantos milhões, e saiu do governo federal. Mas é menos da metade. Agora, né? é menos da metade. Né? Então é um valor muito alto e a gente precisaria ter o detalhamento dessas obras e desse custo elevado. Ou seja, quer me parecer que seja uma obra complexa e que abrangente, ou seja, não só para tirar a inundação, por exemplo, da região da Nações ali no Vitória Régia ou na rodoviária, aquele trecho da Nuno que também inundou, ou seja, deve ser uma obra completa e complexa. Preciso um projeto que mas se dê discute esse projeto, viu, Sim, porque esse projeto é de piscinão. Sim. É um modelo que está sendo questionado. Então, se for só piscinão, é muito caro. Eu lembro que eu tive entrevistando o Rodrigo, e ele tinha falado naquela época da abertura novamente do leito do rio. Né? Não mais canalizar, mas refazer a abertura do leito do rio de forma canalizada. Parece que mais barato, né? E a própria SEMA também está questionando essa questão de piscinão, se é uma coisa que se usou muito, mas hoje também está sendo questionada. Sim. A eficácia do piscinão. Sim. E a abertura da Nações. Em São Paulo foi usado quando explodiu, né? Em São Paulo foi usado e deu certo, tanto no Pacaembu como na região do Anhangabaú, obras foram feitas e resolveram definitivamente aquele problema crônico. Eu acho que há que se discutir bastante, logicamente tem que se envolver os especialistas, e aí nós temos aqui em Bauru vários engenheiros, vários arquitetos, inclusive a própria associação de engenheiros e arquitetos que nós temos aqui em Bauru, que é uma associação muito forte e que pode fazer parte dessa discussão e deve fazer parte dessa discussão para que se encontre uma solução que tenha um custo menor, mas que resolva o problema definitivo. O grande problema é esse, a Senag, né? O grande mote é esse. Tá bom, você pode gastar 50 milhões, 30, 10, não importa. O mais importante para o munícipe é que resolva o problema, ou seja, qualquer chuva que cair não vá trazer novamente o desconforto e a possibilidade de tragédias nesse trecho que envolve desde a Nações lá no Vitória Régia até a Nuno de Assis. O que principal que a gente espera de obra pública, né? Que se ela seja uma obra duradoura, né? O que a gente não aguenta mais é que seja investido volumes grandes de dinheiro. E lá daqui a pouco fala que não é suficiente. Sim. Essa dimensão eu acho que é muito importante. Sim, né? É um valor desse, não é para ser uma obra que você fale assim, isso é um paliativo. Não. É um valor astronômico. 350 milhões para uma cidade como Bauru é muito dinheiro. Então, eu creio que deva haver, e talvez até alguns vereadores não concordaram e começam a discutir, e eu acho que o caminho é esse mesmo. O caminho é discussão, com certeza. É discussão, é trazer as entidades que são do ramo, como a Senag, por exemplo, e rediscutir o projeto, né? Para que ele possa ser, quando implantado, ter um custo menor, mas ser eficaz e resolver o problema definitivamente. Queria mandar um abraço para o Williams Bauruense, do Clube Med. William, um grande abraço, valeu pela companhia aí. E o Caio também está acompanhando o programa junto com a gente. Bom, saindo de Bauru, nós vamos para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo sofrendo também com várias inaugurações atrasadas. O Geraldo, inclusive, o governador, esteve fazendo uma meia-culpa esse tempo atrás aí, explicando um pouco. A eleição tem esse dom de milagre, né? A eleição. O cara governa o estado, não entrega nada para as obras, e aí depois, quando ele vai sair candidato à presidência, nas vésperas dele se descompatibilizar, que é 7 de abril a data, aí ele começa a desatarrachar, entregar obra, e obras que não vão funcionar o dia inteiro, obras que ainda não estão prontas por completo. Às vezes você vai inaugurar 3 estações de uma linha que deveria ser entregue há 14 anos atrás. É um troço doido. Hospitais que não estão prontos, mas estão sendo inaugurados, já deveriam estar entregues à população, né? O Hospital Manuel de Abreu continua sem notícias até hoje.
Eu duvido que vai haver essa obra no Hospital Manuel de Abreu. Duvido. Falaram que estava em processo de licitação. Ou licitação demorada, hein? Brincadeira um negócio desse. Mas enfim, em São Paulo então, ele até o dia 7 de abril, ou até 6 de abril à meia-noite, ele vai entregar tudo que ele puder de obra. O meu filho em Sorocaba estava preocupado, porque ele falou, daqui a pouco ele inaugura uma estação do metrô aqui dentro do meu prédio. Porque tá demais, onde você sai está inaugurando obra, Podia fazer um pouco aqui, né, Maia? Tomara que o eleitor saiba ter o discernimento, porque a publicidade que vai ser jogada em cima dessas pseudo-inaugurações completas de obra, elas não são fracas. Vai começar, e já está aparecendo na televisão, como se ele fosse um tocador de obras e tudo, e é mentira. A verdade é essa. As obras ficaram paradas por 2, 3, 4, 10 anos e agora parcialmente sendo inauguradas para dar aí material de publicidade para a campanha à presidência. Isso é lamentável. O político, quando assume o governo ou a prefeitura, ele tem que trabalhar os 4 anos. E não só no último ano inaugurando obras, ou quando ele sai candidato a um outro cargo. É triste isso, mas é uma dura realidade. Ô, Maia, saindo aqui de São Paulo indo para o Rio, 40 dias de intervenção, mais de 40 dias de intervenção. E o que você tem? Olha, eu vejo um confronto complicado. Dessa vez eu acho que a coisa está meio complicada lá, né? Quando o governo Temer instalou a intervenção militar na segurança pública, eu, particularmente, fui contra. Eu, de antemão, disse, não vai resolver nada. Primeiro, porque eu não confio em Michel Temer. E segundo, porque não é intervindo na segurança pública e trocando o secretário da Polícia Civil e da Polícia Militar que você resolve o problema da segurança no Rio. A Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro estão completamente sucateadas, abandonadas, não tem veículo, não tem colete salva-vida, colete à prova de bala, não tem nada. Eles foram destruídos pelas gestões seguidas de Sérgio Cabral e outros governadores que também não prestam. Então, o que aconteceu? Você tinha que fazer uma intervenção levando recursos e fazendo as trocas estruturais dentro dessa polícia, reforçando essa polícia e fazendo com que ela pudesse atuar. Os policiais não recebem salário. O 13º, não sei se foi pago ainda, do ano passado. Então, essa intervenção do Temer é para inglês ver. É uma intervenção marqueteira, é marketing. Até agora, em 45 dias, o general, comandante, que está lá à frente do coisa, não apresentou nenhum planejamento, não houve prisões, não houve nada. Os tiroteios continuam, as mortes continuam, os traficantes continuam fazendo o que bem entende no Rio de Janeiro. É uma vergonha o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Adeus turismo, quer dizer, ninguém consegue passear na cidade, ninguém consegue ir e vir na cidade, está difícil, né? Então, essa intervenção na minha opinião, um fiasco. Deixou-se de fazer, perdemos tempo e deixou-se de fazer aquilo que realmente tinha que ser feito. Quem tinha que ser tirado do poder era o governador, que está atolado até o tornozelo com as maracutaias que o seu antecessor fez. Eles eram padrinhos ali, amigos, sequência de governo. Então, tudo que o Sérgio Cabral fez, o atual governador, o Pezão, estava a par. Ele estava participando de tudo ali, de tudo que era decidido. Então, como que você, então, faz uma intervenção só num segmento? E aí muita gente acreditou. Lamentavelmente, aqui no Brasil, muita gente acredita em muita coisa. Bom, aí vai uma provocação minha para você, né? Com tudo isso que aconteceu no STF ontem, houve um rebuliço com o pronunciamento do general Vilas Boas e outros generais que acabaram se manifestando pelas mídias sociais, Twitter, etc. Houve aquele burburinho novamente, né? E o que você acha disso, Então, acho que está tranquilo, a sociedade está dando conta de se resolver, a parte civil da sociedade, ou a caserna está em alerta? Olha, ela não deveria, porque ela não traz para nós, civis, nenhuma vantagem, nenhum alento. Acho que o lugar dos militares é na caserna, eles têm todo o direito de emitir as suas opiniões, de estarem descontentes
com o descalabro político que aí está. Agora, é duro o que eu vou falar, mas vamos lembrar uma coisa, né? Foi no governo militar, no regime militar, que nasceu Paulo Maluf para a vida pública, que nasceu Antônio Carlos Magalhães para a vida pública. Foram eles que colocaram José Sarney na política. Temer nasceu nessa época para a política. Então vocês entendem o seguinte, muitos desses que estão nos atazanando hoje na vida pública nasceram na ditadura. Então não é a ditadura que vai resolver, é a democracia. Nós não podemos nem devemos terceirizar a nossa obrigação e o nosso direito à liberdade, ao voto. Agora, uma palavra de um general, desde que ela seja a palavra dele, sim, eu acho que ele está no seu direito de manifestar tudo. Agora, quando essa palavra, quando isso emite e vem da caserna, vem lá de dentro, aí começa a preocupar, porque logicamente fazem 30 e poucos anos que nós saímos do regime militar, da ditadura militar. Então, é lógico que quando você ouve isso, vem à mente aquilo. Nós precisamos resolver o problema do Brasil com seriedade, mas é no voto. É votando com consciência e é tirando da vida pública Jader Barbalho, Michel Temer, Renan Calheiros e todos esses, muitos que aí, a gente levaria o programa inteiro aqui falando, da vida pública. É tirando eles do mandato. Porque ao não elegê-los, você deixa que eles fiquem à mercê da justiça, com os seus muitos processos que estão lá no STF, e sem o tal do foro privilegiado, né? Quer dizer, então eles vão ter que responder na justiça. Então é um dever nosso. Não precisamos do regime militar ou dos militares para nos ajudar a votar. Nós temos que votar com consciência e eliminarmos essa gente da vida pública. O fato é, se tem político que a gente considera não ideal, ele está lá porque recebeu o voto. O voto. Então, infelizmente, cabe ao eleitor esse papel de fazer essa limpeza. E é fácil, viu? É esse ano. Nós temos que pegar essa gente que está no Congresso Nacional, não dar o voto a eles, para que eles tenham que se entender com a justiça. Porque sem o foro privilegiado, sem o cargo que eles ocupam, eles são cidadãos comuns, como deveriam ter sido sempre, né? Mas infelizmente as leis são escritas por eles e eles as fazem para que protejam-os. Então nós temos que tirar essa proteção deles, não os elegendo. Maia, vamos para a imagem da semana? Vamos lá. A imagem da semana não podia ser outra, que é a votação do STF ontem. Sim. Roda aí, Josa. Histórica, os ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitaram o habeas corpus do ex-presidente Lula. Com isso, abriram caminho para a prisão dele. O julgamento teve placar de 6 votos a 5 e só terminou de madrugada. Foram cerca de 11 horas de julgamento e uma queda de braço entre os ministros. O voto do relator, Edson Fachin, deixou claro que a votação seria apenas sobre o caso do ex-presidente e não incluía a polêmica envolvendo a prisão após condenação em segunda instância. Fachin negou o pedido da defesa de Lula. O Superior Tribunal de Justiça consignou acertadamente no ato apontado como coator que o exame da relevância das teses listadas pela defesa afigurar-se-ia prematuro, visto que se quer, em definitivo, encerrada a jurisdição ordinária, que se alinha com o estipulado no aludido artigo 1029 do CPC. Portanto, senhora presidente, ante o exposto, sob todos os ângulos enfocados, não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator e meu voto é no sentido de denegar a ordem. Os outros ministros que seguiram o entendimento de Fachin foram Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O voto de Rosa Weber, que também negou o habeas corpus, era um dos mais esperados por ser considerado decisivo para o resultado. A ministra disse que levou em conta o próprio entendimento anterior do Supremo sobre a questão e destacou a importância de seguir a decisão da maioria.
que a execução antecipada da pena, a partir da decisão de segundo grau e antes do trânsito em julgado do título penal condenatório, não compromete o princípio da presunção de inocência, o que não tem prevalecido em inúmeros julgamentos de habeas corpus. Importante pontuar, por fim, o meu entendimento de que a decisão judicial deve se apoiar não nas preferências pessoais do magistrado, mas na melhor interpretação possível do direito objetivo. Até o momento da votação de Weber, o único favorável à defesa de Lula era Gilmar Mendes, que pediu para adiantar o voto em virtude de uma viagem. Essas prisões automáticas em segundo grau, que depois se mostraram indevidas, fizeram-me repensar aquela conclusão a que se chegou no HC 126.292. Presidente, fiz essa mudança, como já demonstrei, por reflexão, por entender, e aqui, presidente, tem poucas pessoas com condições de me dar lição sobre o conhecimento do sistema prisional brasileiro. Eu trabalhei no mutirão. 22 mil pessoas, e eram de réus pobres. Não eram de réus ricos, não eram de bandidos internacionais. Não, eram réus pobres, aqueles que nós visitávamos. Pessoas que ficaram pobres e presos. Não sei se eram pretos, não sei se eram putas, como se consegue dizer, mas ficavam presas há 12 anos, 14 anos. Presos provisoriamente. Quem o seguiu foi Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo e Celso de Mello. Um dos últimos favoráveis ao habeas corpus, Marco Aurélio Melo, disse que a prisão do ex-presidente antes do trânsito em julgado seria uma afronta à presunção de inocência. Estamos aqui a cogitar de um direito fundamental, ou seja, o direito que tem todos os brasileiros de não verem a culpa assentada antes do trânsito em julgado. O voto final foi o da presidente Carmen Lúcia. A ministra discordou de Marco Aurélio e definiu o resultado do julgamento. Porque, a meu ver, continua havendo a garantia da presunção da não culpabilidade penal com a possibilidade de início de execução da pena. Chama a pena... Tá aí, eu acho que foi o momento muito esperado, pelo menos por grande parte da população. Eu acompanhei até de madrugada ontem, louco para saber o que ia acabar. Tem algumas coisas, Mike. Primeiro eu vou te perguntar o que você achou do resultado. Sim. E depois do jeito que é feito isso, né? Eu não sou jurista, mas algumas coisas me saltam aos olhos. Primeiro, por que não começar às 9 da manhã e teria terminado às 7 da noite? Segundo, por que cada um tem que falar durante 1 hora, um prazo extenso demais, jogando palavras ao vento, tergiversando, indo, voltando, sobre um assunto apenas? E usando essas palavras, está usando aí, viu, Maia? Tergiversando, eu aprendi ontem. Eu aprendi ontem. A aula daquele português que você não usa, né? Deveria, né? Minha esposa, que é formada em português e espanhol, ontem ela ficou se deleitando, né? Com o uso, né? Com o uso da coisa. É muitas palavras ao vento. 1 hora cada um. Se cada um tivesse 15 ou 20 minutos e começasse às 9 da manhã, antes do almoço teria acabado e resolvido o problema. Então é um ritual, sabe? Dá a impressão que eles estão no século passado ou no século XVIII, sabe? Uma pompa e uma circunstância. E com relação ao resultado, sinceramente, mas com toda sinceridade, não sendo jurista, eu acho sempre todas as decisões do STF temerárias, porque eu nunca tive plena confiança nesses 11 ministros de que aquilo que eles estão decidindo será perene, será para todos e será para sempre. Não temos essa. Ontem, muitas vezes, nos discursos longos, eles diziam, mas eu no TJ eu falei isso, no outro eu fui a favor, no outro eu fui contra. Isso prova o seguinte, dá a impressão seguinte, eles estão votando a favor do vento. Hoje é contra, amanhã é a favor. Não é uma coisa que você fala, não, a Constituição diz,
isto claramente e é nessa direção que eu vou. Então a decisão é unânime ou não é unânime, mas enfim, o próprio resultado 6-5 mostra que não há entre eles segurança naquilo que eles estão fazendo. Entendeu? Eu acho preocupante, eu acho extremamente difícil que a gente viva num país onde as instâncias jurídicas nossas, as instâncias máximas, tenham esse tipo de comportamento. Bom, resultado disso é que o juiz determinou agora a prisão por apresentação, né? Amanhã. Amanhã. Até às 5 da tarde, em Curitiba, o presidente Lula tem que se apresentar. O que você acha, Moia? O Lula se apresenta? Como é que vai ser essa apresentação? Então, hoje pela manhã, antes dessa notícia, Carlos, eu li e a gente logicamente fica sabendo de que haveria N recursos ad eterno. Isso. Aí você para e pergunta, mas por que o Maluf ficou 20 anos esperando para ser preso? Aí você vai ler e você vai perceber o seguinte, porque os advogados dele entraram com 150 recursos. Os advogados do Lula não entraram? Quer dizer, então, por isso que eu falo, a lei tem que funcionar para todos, da mesma forma. E é isso que eu espero um dia ver no Brasil. Que todos os políticos que tenham problemas na justiça, como estão apresentando agora esses problemas do Lula, possam ser julgados, condenados e presos rapidamente. E não levar 20 anos, 30 anos. O senador Valdir Raupp está 17 anos esperando o seu processo lá no STF, no mesmo STF que ontem, com aquela pompa e circunstância, aquelas palavras difíceis, julgaram um simples habeas corpus e levaram 10 horas para dar o resultado. 10 horas para dar um resultado sobre um simples e mortal habeas corpus. Eu discordo, eu não concordo com esse tipo de situação, com esse tipo de movimentação que eles fazem em torno de um assunto que deveria ser rápido, célere. Olha, põe lá em 40, 50, uma hora, resolve e acabou. E que essa decisão tomada seja para todos. É isso que a gente espera. Bom, fica aí a sua opinião. A gente gostaria de saber também o que você achou de tudo isso. Lógico que tem os pró-lulistas, tem os anti-Lula. Nós vamos aguardar, viu, Moia? Porque isso ainda vai ter alguns desdobramentos. O próprio Gilmar Mendes já colocou outras considerações a respeito de tudo isso. Eu penso no Brasil, eu não penso nem a favor nem contra o Lula. Com certeza. Eu penso no país. Nós temos um país que está parado, que está esfrangalhado, com a economia estagnada, e nós precisamos voltar a crescer. Não temos presidente, porque isso que está aí é um arremedo de presidente, então nós precisamos ter muita calma, muita inteligência e muita seriedade para eleger o novo presidente da República do Brasil em outubro. Bom, o programa chegando ao fim, queria agradecer a sua presença aqui novamente, Moia. Eu que agradeço, muito obrigado, um bom final de noite a todos e um excelente final de semana para vocês. Queria agradecer a Deus e a você pela sua companhia e já te convidar para acompanhar a programação aqui da TVC, beleza? Um grande abraço e até a próxima quinta-feira.